O episódio começa com todos os personagens no lugar onde o navio estava sendo construído, e o Chrome se mostra muito feliz por aquilo, pois o navio estaria pronto logo em breve. Mas o Kaseki fala que algo estava dando errado, e que a madeira do navio estava desalinhada, e quanto mais ele tentava ajeitar, mais torta a madeira ficava. Quando ele ajeitava de um lado, o outro lado acabava estragando, e ele começa a se desculpar por aquilo estar acontecendo. O Hulk fala que estava tudo bem, e que ele não precisava se preocupar tanto com aquilo. E o Kaseki fala que ele era uma pessoa tão gentil que poderia acabar se apaixonando por ele. Sim, foi um pouco bizarro ter ouvido isso logo do Kaseki. Mas aí o Hulk fala que, mudando de assunto, até nos tempos modernos era complicado para se fazer um navio, pois exigia muita especialidade. E o Senku fala para todos não se preocuparem, pois o reino da ciência estava sendo construído através de erros, e assim eles iriam aprendendo e evoluindo. Mas os personagens questionam o Senku quantos anos aquilo levaria para o navio ficar pronto, e se o I-Man poderia fazer alguma coisa durante todo esse tempo. E o Senku responde a todos dizendo que essa era a única coisa que não estava nos seus cálculos, e ele comenta que eles não tinham tempo infinito para ficar usando, com uma ameaça como o I-Man por aí, e decide fazer uma mudança de planos. Eles iriam desistir do navio para construir um pequeno iate, e que com isso só algumas pessoas poderiam ir a bordo. Daí, enquanto todos os personagens comentavam sobre aquele assunto, o anime foca no Ryuzui e ele perguntando como assim desistir de algo que eles tanto queriam, que era o mega belo iate deles. Daí é nos mostrado um pouco do passado do Ryuzui, que por ele ser alguém muito ambicioso desde criança, o tio dele acabou dando um conselho para ele, que ele deveria saber quando desistir das coisas, o que fez a mesada dele quando criança ser reduzida para apenas 1 milhão de ienes, o que acaba espantando as empregadas dele, pois eles tratavam 1 milhão como apenas um objeto. Daí ele fala que não deveria seguir aquela palavra desistir, e através de investimentos e pela confiança que seu sobrenome passava, ele conseguia imprimir dinheiro facilmente pela internet, e assim ele sempre conseguia o que ele queria e o que ele sempre desejava. E também nos mostrado que ele sempre teve aquilo que ele queria, o que fez a família dele considerar ele como uma mancha para o sobrenome Nanami. Daí os familiares do Ryuzui perguntam para o François o que ele achava do Ryuzui, e ele fala que não estava na posição de responder aquela pergunta, mas a família do Ryuzui permite ele responder, e ele fala que não acha nem um pouco atrevimento da parte do Ryuzui, pois a família do Ryuzui acreditava que era melhor desistir antes de se machucar. Mas o Ryuzui sempre queria se arriscar para conseguir aquilo que ele queria, e não escondia isso, muito pelo contrário, ele gritava para todos saberem, e ele fala que querer é igual à justiça. Daí o anime corta para o momento em que o François estava vendo o Ryuzui se esforçando para fazer um pequeno iate de madeira, e ele perguntando para o Ryuzui se ele não estava se esforçando muito para fazer aquele pequeno iate. E o Ryuzui responde ao François dizendo que um dos seus objetivos era ter um iate tradicional, pois os iates modernos tinham muita tecnologia e que não existia limites para a ganância humana, pois ele era o homem mais ganancioso da Terra. E o François fica todo encantado após ouvir aquela resposta do Ryuzui. Realmente o François é o personagem mais lindo desse anime. Daí vemos o famoso estalar de dedos do Ryuzui, e ele fala que só precisa de um homem de confiança para realizar aquele desejo dele, e ele estava se referindo diretamente ao Senku. Então ele se dirige a palavra ao Senku e fala que iria fazer aquele navio, espantando a todos. Daí o Ryuzui fala que eles teriam que aumentar a escala de precisão e também os frutos do trabalho do Kaseki, e ele pergunta para o Senku se isso era algo que ele conseguiria fazer. O Senku confirma isso e fala que eles poderiam fazer aquilo enquanto tivesse alguém tão fanático como o Ryuzui na equipe, e que eles seriam capazes de fazer aquele navio que eles desejavam. E o Ryuzui responde que parece até que o Senku já conhecia ele há muito tempo. Daí o Gen aparece e pergunta se isso era uma boa ideia, pois o Ryuzui poderia cobrar depois pelos seus serviços, algo em torno de 10 bilhões de dragons. Daí o Ryuzui fala não precisar disso, e que ele só não queria ter que desistir daquilo que ele queria. E a Suya se mostra muito admirada pela união do Senku e do Ryuzui, e ela fala que eles poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, desde que eles estivessem unidos. E aí a gente vê algo muito parecido com uma pose de Jojo. Daí, quando eles estão observando um modelo miniatura feita pelo Ryuzui, a Minami estava lá registrando a construção do primeiro navio desde o início, e o Ryuzui estava explicando alguns pontos do navio. O Gen fala que não era à toa que ele era conhecido como o rei das navegações.
Daí o Ryuzui fala de uma área aonde iria ficar um cassino, e o Senku acaba ficando com muita raiva, dizendo para ele desistir daquela ideia. Daí o Senku começa a analisar o modelo miniatura do Ryuzui e fala que eles iriam precisar de um pantágrafo para fazer isso, e que aquilo daria um poder gigantesco para eles. E alguém pergunta que tipo de poder seria esse. E a Minami continua a registrar a construção do primeiro navio que estava acontecendo. Daí, usando um objeto com um lápis de 50 quilos, eles começam a desenhar as partes do navio. E isso estava sendo uma tarefa muito fácil para o Taiju, que estava movendo aquele lápis pesado. Daí o anime corta para o Ukyo e ele comenta que talvez o primeiro navio da história da humanidade tinha sido feito daquele jeito. E o Senku comenta que eles tinham que aumentar a planta do navio para um tamanho mais real, e ainda assim preparando cada parte do navio. E com isso, eles haviam adiantado mais um passo em busca de obter o objetivo deles, que era o navio. Daí o anime mostra todos eles reunidos em um lugar e a Kohaku pergunta o que eles mais precisavam. E o Senku fala com uma cara meio de tonto que eles precisavam de tempo. Por conta do motor de aço gigante, eles poderiam levar meses para fazer aquilo. E a Minami fica muito animada, pois isso parecia ser algo incrível. Daí depois disso, o anime corta para eles esquiando, aproveitando o inverno e se divertindo muito. E por conta da Kohaku estar se movendo muito rápida, nas fotos da Minami ela estava parecendo um fantasma. Daí o Senku, juntando folhas de louro com ozônio, ele faz essência de baunilha. E a Izuriha fica sem acreditar por saber que era daquele jeito que eles faziam a essência de baunilha no seu tempo. Daí o Senku, fazendo mais um pouco das suas explicações, fala que o pó de ervilha tinha um pouco de cacau, e fazendo essa mistura de essência de baunilha, alguns frutos e o cacau, eles faziam algo parecido ao chocolate. E alguém comenta sobre o Dia dos Namorados ser um dia que levantava a moral das pessoas. E eles provam pela primeira vez aquilo que parecia chocolate, e todos eles realmente gostaram do sabor do chocolate, e a Minami acaba registrando aquele momento. Daí o anime corta para um momento em que a Minami estava mostrando as fotos que ela havia tirado para todo o povo do vilarejo. E eles se surpreendem por ela ter tirado foto até mesmo de momentos felizes. E ela fala que como ela era uma jornalista, ela tinha que registrar o estilo de vida deles. Daí, enquanto todos estavam distraídos observando as fotos, ela comenta que aquele poderia ser seu último ano. Mas quando todos prestam atenção, ela acaba cortando esse papo. Daí o anime mostra o pessoal do vilarejo escrevendo alguns comentários nas fotos que a Minami havia tirado. E eles, vendo algumas letras bonitas, perguntam de quem era. E a Nikki acaba assumindo que aquelas letras eram dela. E ela fica muito envergonhada por estar assumindo aquilo. Mas por algum motivo, ela acaba acertando o Yo bem na sua região sensível, digamos assim. Daí o Senku, observando uma das fotos, onde ele e o Kaseki estavam retirando o oxigênio de ferro e preparando o aço, ele começa a notar todo o procedimento naquela foto, e alguém pede para ele parar, pois ninguém ia ler aquilo. Daí o anime corta para outro momento, em que o Senku fala que eles precisavam aumentar a produção, e que por isso ele iria fazer um motor de torno mecânico de nível 2. E alguém curioso pergunta o que ele faria com aquilo, e ele responde que faria um motor de torno nível 3, e alguém fala que já era algo que ele já esperava. Daí o Senku, observando aquilo, fala não ter atalhos, e que eles tinham que acelerar o processo para fazer a indústria. Daí nos mostrado o Ryuzui em meio a uma floresta em busca de insetos, mais especificadamente insetos de seda, para eles fazerem roupas. Daí o Ryuzui começa a comentar que como eles estariam no mar, eles precisariam explorar debaixo d'água, e que por isso ele queria ter uma roupa de água. Daí o anime também nos mostra todos eles aproveitando a praia e a Huri usando biquínis que tinham sido feitos de seda. E ela fala que aquela sensação era muito gostosa e também sentia uma sensação de toque em seu corpo. E o Ginro, todo tarado, pergunta que sensação de toque era aquele, e ele pergunta se poderia tocar. Daí a Minami tira outra foto para registrar aquilo. Só que a Kohaku, se movendo muito rápida lá no fundo, fica aparecendo de novo um fantasma. Daí, através das fotos que a Minami havia tirado, a gente vê o processo de construção do navio acontecendo. E logo após um ano, o navio finalmente estava pronto. E eles comentam que durante todo esse tempo, o Rayman não havia incomodado eles, e que possivelmente ele poderia estar esperando eles agirem. E o Ryuzui fica muito animado, pois finalmente eles iriam zarpar. E a Minami, muito emocionada, aparece querendo tirar a última foto deles juntos,
pois agora que eles iriam partir, eles não poderiam mais se divertir e não haveria mais comemorações deles juntos, e que por isso ela queria ter uma última recordação. E é nos mostrado o Gen entendendo um pouco da dor da Minami, pois como ela era responsável por escolher quem seria despetrificado, ela conhecia todas as pessoas que estavam lá no vilarejo e ali. Mas o Senku fala que aquilo não era o fim, pois eles iriam resolver o mistério da petrificação e logo após isso iriam retornar. E vemos a Minami sorrindo, muito emocionada e pedindo para todos se juntarem para a foto. E como ela não iria aparecer, o François aparece com uma invenção que ele havia criado, para que assim a foto fosse tirada e a Minami pudesse participar da foto. E através dessa foto que foi tirada do primeiro navio da humanidade, a gente vê a data em que acontece a história de Dr. Stone, 10 de setembro de 5471 d.C. E o navio é colocado ao mar. E o Kaseki, muito emocionado, fala que aquele tinha sido o melhor projeto que ele havia criado em toda a sua vida de artesão. E o Chrome fala que com aquilo eles iriam atrás do Rayman e do seu raio da petrificação. Daí o Senku fala que a partir daquele momento iriam formar duas equipes. Uma iria atrás do raio da petrificação e o mistério sobre a petrificação da humanidade. A outra equipe iria cuidar do desenvolvimento da sociedade. Daí aparece o Ryuzui lá no navio e fala ter feito uma lista de pessoas que ele escolheu para levar para saber sobre o raio da petrificação. Mas por outro lado, ele fala que tinha o desejo de levar todos a bordo. E o Senku, muito irritado, fala que se fossem fazer daquele jeito, o navio afundaria e seria o fim da humanidade. Daí o Ryuzui começa a comentar sobre a importância daquela missão, falando que era uma missão muito importante e sem precedentes, e que não havia garantia de volta, e quem estivesse na lista decidiria se iria ou não. O Chrome se mostra muito pronto para ir a bordo, e o Ginro só queria que seu nome não estivesse ali na lista. Daí o Senku corta toda a seriedade dessa cena, dizendo que se alguém não quisesse ir, era só enganar outra pessoa para colocar no seu lugar no navio. Pois quando essa pessoa já estivesse no navio, ele tinha 10 bilhões de pontos de certeza que essa pessoa não seria capaz de escapar do navio. E o Gen aparece também e concorda com isso, e diz que até que poderia ajudar nesse trabalho sujo, mesmo que ele não quisesse, digamos assim, claro, né? O Ryuzui lá do navio concorda com isso, falando que o Gen seria capaz de convencer a todos ali para irem no navio. Mas um marinheiro que não tivesse disposto ou morto só iria afundar o navio. Então ele fala que iria chamar o nome das pessoas que estavam na lista e era melhor essas pessoas ficarem preparados. E como engenheiro, ele havia escolhido o Chrome, o Kaseki e o Senku. Só que o Senku acaba cortando toda a emoção dessa cena, pois ele já estava no navio. Aí o Zuriha também é convocada, só que para ser engenheira das velas. O François é convocado para ser cozinheiro, o Ukyo é convocado para ser o sonar, e também o grupo do poder tinha sido convocado para velejar o navio. Daí o anime mostra o Magma querendo ficar lá no vilarejo, pois assim ele poderia liderar todo o vilarejo. E cá entre nós, é só uma opinião minha, o Magma sempre me lembrou o All Might. Daí o Kinro também é convocado, só que ele foi mais educado. Ele esperou seu nome ser chamado para subir a bordo. E por fim, o Ginro é chamado na lista, só que ele estava com tanto medo de subir, se recusando a conhecer o outro lado do mundo. Mas o Ryuzui fala que é como ele tinha falado, só subiria quem se sentisse pronto para a batalha. Daí o anime mostra a Kurako no navio e ela fala estar muito preocupada com relação a Ryoga e o Homura, pois os melhores lutadores do vilarejo estavam a bordo do navio e eles poderiam escapar da prisão e dominar todo o Japão. Mas todos eles ficam surpresos por verem que havia uma prisão construída naquele navio e que a Ryoga e o Homura estavam presos lá naquela cela. Daí o Senku comenta que como eles eram perigosos, era melhor não deixar eles lá no vilarejo e eles poderiam vir a servir como trunfo caso tivesse um momento que exigisse a força física deles, por mais que aqueles dois personagens não concordassem estar lá. Daí o Gen fora do navio fala que chegou a hora da despedida e o Ryuzui fala que como assim? E por fim acaba chamando o nome dele e ele muito espantado diz que eles não iriam precisar dele, por conta que ele tem a força de uma vagem. Mas aí aparece o Senku e ele fala que eles não sabiam dos perigos que poderiam haver do outro lado do mundo, e que não adiantaria nada ter um mentalista se ele não estivesse a bordo. Daí ele começa a pensar, e realmente ele chega a uma conclusão e diz que iria, pois se o Rayman atacasse, o continente também estaria em perigo, e que seria mais beneficente para ele, e também mais seguro, estar do lado do Rei da Ciência. Daí eles abrem as velas do navio e zarpam, e acontece até uma despedida muito emocionante, onde vemos o Ginro sendo ficado para trás e todos lá no navio já reunidos. A Kurako comenta que quase todos que haviam sido chamados estavam no navio, e o irmão do Ginro, com um grande desgosto, fala que esse era o tipo de homem que seu irmão havia escolhido ser.
Daí o Ginro, vendo aquilo, acaba pulando no mar, gritando que queria ir com ele. Daí todas as garotas do vilarejo passam a admirar o Ginro e a coragem que ele estava tendo naquele momento. Daí vemos as reais intenções do Ginro. Ele queria se pagar de corajoso naquele momento, pois o Ukyo não seria capaz de ouvir ele. E quando ele retornasse para o vilarejo, ele seria tratado como exemplo de coragem e como herói. E passaria a ser o líder do vilarejo e teria todas as garotas à sua disposição. Daí o anime foca no Senku lá no navio e ele pede para todos virarem o sonar diretamente para o vilarejo, pois ele estava tendo a impressão de algo. Aí eles começam a registrar algumas movimentações estranhas atrás do navio e eles começam a pensar que poderia ser até o Rayman, mas ele diz que não era isso. Daí o Senku pede para o seu amigo Taiju pular no mar e ir atrás diretamente do Ginro. E vemos que o Taiju realmente é um monstro, pois rapidamente ele pegou o Ginro e voltou para o navio. E todos do navio se mostram surpresos pela coragem do Ginro e até mesmo começam a comemorar falando muito o seu nome. E ele comenta na sua mente que estava metido em problemas. Daí a Kuroko pergunta para o Senku se eles estavam indo diretamente para o outro lado do mundo, mas o Senku diz que não, que antes disso eles iriam até a ilha onde os astronautas que sobreviveram à petrificação pousaram e deram início a toda a história do vilarejo de Shigami, pois possivelmente tem algo lá que o interessou o Senku. E assim se encerra o 5º episódio de Dr. Stone. Realmente eu gostei pra caramba desse episódio, pois a gente viu todo o processo para se fazer um navio. Só que teve algo que me incomodou muito com relação a esse episódio. Foi muito apressado todo esse procedimento. Dr. Stone é conhecido por mostrar passo a passo das coisas que estavam acontecendo. Só que nesse episódio foi muito apressado e em menos de um ano eles já haviam construído um navio por conta que o Ryuzui não queria desistir daquela ideia. Simplesmente por isso. Enfim, eu tô gostando demais de acompanhar esse anime e também ainda tô curioso com relação a esse Rayman, pois se passou um ano e ele não havia feito mais nada. Por mais que todos os personagens fiquem desesperados, com medo que ele ataque ou faça alguma coisa, ele realmente é uma pessoa que não faz nada. E eu já tô começando a suspeitar que esse Rayman seja alguma pessoa que realmente não interessa muito a eles, ou não sente interesse por eles, ou a verdade sobre esse personagem seja um pouco decepcionante, digamos assim. Pois para quem não leu o mangá assim como eu, está pensando que esse personagem é uma pessoa e que ele seja o responsável por toda a petrificação. E é isso que eu tô chegando a imaginar. Mas pelo que eu tô sabendo aí, realmente, aparentemente não parece ser uma pessoa. Enfim, realmente eu tô curioso para saber a identidade desse vilão, digamos assim, porque ele é retratado como uma caveira. Mas ainda assim, Dr. Stone está sendo um dos melhores animes da temporada e que eu tô gostando muito de acompanhar. Todo o processo de construção de alguma coisa realmente é algo incrível de se ver. E esse anime retrata muito bem e é um anime que eu não tô reclamando nada até agora. Só desse episódio aí que eu achei muito rápido todo esse processo. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegamos ao fim de mais vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.